Tenho três notícias importantes para trazer para você nesse vídeo aqui. Primeiramente, já está definido o árbitro da partida de domingo do Fluminense contra o Madureira. Eu vou te falar, o histórico desse árbitro aí contra o Fluminense é preocupante, é bastante preocupante. E para quem estava preocupado, né, com o Fernando Diniz podendo sair do Fluminense, indo para a seleção brasileira, essa notícia aqui pode tranquilizar. A gente vai falar a quantas anda, né, essa situação da busca da CBF por um novo treinador. Parece que eles vão por um outro caminho agora, que não é Fernando Diniz. Beleza? E por último, para finalizar, a gente vai comentar aqui, porque o Fluminense sinalizou interesse em comprar jogador. Em definitivo, a gente vai comentar esse movimento do Fluminense no mercado, se está certo, se não está, enfim. Tudo isso vai ser debatido nesse vídeo aqui, beleza? Quero primeiramente agradecer você pela audiência, pela confiança, por estar aqui com a Central. A gente está aqui todos os dias produzindo conteúdo no YouTube sobre o Fluminense para você, tricolor, ficar muito bem informado. Beleza? Convido você a ficar aqui até o final nesse vídeo. São três notícias que a gente vai falar, são três assuntos que a gente vai debater. Então, é importante que você assista tudo para poder ficar muito bem informado. Beleza? Antes da gente começar esse vídeo, quero pedir para você deixar o joia aqui embaixo do vídeo. Tem o botão aqui, ó, do joinha. Se você puder clicar nesse botão, ajuda muito. O YouTube valoriza muito essa métrica, nós também. Você vai ajudar demais o nosso trabalho a ser reconhecido e fortalecido. E também convido você que está assistindo esse vídeo a deixar aqui nos comentários de onde você está assistindo. A Central tem uma audiência global até, e a gente gosta sempre de saber de onde cada pessoa que está nos assistindo está. Então, comenta aí a tua cidade, tá? E, claro, sobre as notícias aqui que a gente vai falar, deixa também a sua opinião, beleza? Vamos lá, galera, vamos partir para as notícias aqui. Primeiramente, eu quero falar desse árbitro que vai atuar na partida do Fluminense de domingo contra o Madureira. O árbitro é o Paulo Renato Coelho, que já apitou 3 jogos do Fluminense, tá? Esse árbitro já esteve no comando de 3 jogos do Fluminense, só que assim, o histórico pra gente, meus amigos, é muito preocupante, porque o Fluminense simplesmente jamais venceu com esse árbitro no comando. O Paulo Renato Coelho, é uma amostra baixa, eu sei, mas o Paulo Renato Coelho apitou primeiramente, né, o primeiro jogo que ele apitou do Fluminense foi Macaé 0, Fluminense 0, em 2020. Não sei se vocês vão lembrar desse jogo, eu lembro muito vagamente, foi um dos primeiros jogos ali pós-retorno às atividades, né? Ficou aquele tempo parado por causa da pandemia, ele pós-retorno das atividades. Foi um jogo ruim, um 0-0 sem graça com o Macaé. Se não me engano, foi o último jogo antes das semifinais do Campeonato Carioca daquele ano. Eu acho que foi isso, tá? Um 0-0, ou seja, o Fluminense não venceu, sequer remeteu o gol. Depois ele apitou no dia 1º de agosto de 2020, num amistoso entre Fluminense e Botafogo, na Taça Gerson Didi, né? Aquela partida que terminou em 1-1, vocês lembram? Teve um gol do Evanilson para o Fluminense, o gol do Botafogo eu confesso que eu não lembro, eu tenho uma vaga memória de ter sido um golaço do Bruno Nazário, mas agora eu estou refletindo aqui, eu acho que o Bruno Nazário quase fez o golaço e errou. Não chegou a ser aquele gol, não. Assim, eu lembro que teve gol do Evanilson, foi o jogo da Taça de Ação Didi, que a gente empatou por 1-1. Esse árbitro Paulo Renato Coelho estava no comando. E o último jogo, né? Já pulando aí 2 anos, né? Essas duas partidas que eu tinha falado foram em 2020, já pulando 2 anos, foi o Fluminense e Botafogo, segundo jogo da semifinal do Carioca do último ano. O Fluminense perdeu para o Botafogo do Rio de Janeiro, 2-1, teve aquele gol do Germancano no finalzinho, a gente classificou para a final do estadual. Então, assim, a gente perdeu, né? Mas é aquele jogo que a gente perdeu, mas classificou. Agora a gente vai ter esse desafio contra o Madureira no domingo de ganhar pela primeira vez com esse árbitro. Eu confesso, cara, que eu não lembro de nenhum erro grotesco dele contra o Fluminense, não, sabe? Mas esse histórico é curioso. É um árbitro que dá bastante cartão, pelo que eu estou vendo aqui, né? Já deu em 3 jogos, ele deu 9 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos nas partidas do Fluminense. E como eu estou te dizendo, o aproveitamento é baixíssimo com ele. Espero que domingo, né, a gente quebre esse tabu aí, mude essa situação e a gente consiga vencer o Madureira, consiga vencer pela primeira vez com o Paulo Renato Coelho no comando, beleza? E se a gente está falando de comando, a gente tem que falar do comando da seleção brasileira. Muita gente está falando, né? Muita gente está pedindo o Fernando Diniz por lá.
O Tite saiu da seleção, a gente já sabia que ele ia sair após o ciclo da Copa do Mundo. O Tite saiu, a seleção brasileira até agora não definiu seu novo treinador. Existe uma força, né, um lobby muito grande por um técnico estrangeiro na seleção, mas isso é algo que também enfrenta muita resistência, né? Eu até entendo o porquê disso. Enfim, o Brasil é um país, né, uma seleção com muita tradição no futebol, com muita história, e aí você, enfim, gastar essa vaga de técnico, né, que é uma coisa de bastante prestígio com o estrangeiro, sei lá, pega um pouco mal. Eu consigo entender o princípio, tá? E aí muita gente fala, né? Pô, mas quem que vai botar como técnico brasileiro? Né? Porque o melhor de todos é o Tite, né? Não tem como. O Tite é o melhor técnico brasileiro em atividade, acho que com muita distância para o resto. Bastante distância para o resto. E aí, entre os outros treinadores, né, temos várias opções. O Dorival Júnior está aí sem clube, né? Terminou campeão da Libertadores da Copa do Brasil, mas é um técnico que não convence. Tem o Cuca também, que já não está na sua melhor fase. O Renato Gaúcho também, a impressão que tem aqui, já passou, né? Já teve um momento que ele estava melhor cotado para a seleção do que ele está agora, e muita gente fala do Fernando Diniz, que está em alta no Fluminense, está fazendo um trabalho legal, considerado bom por muita gente. Muita gente acaba pedindo o Fernando Diniz na CBF. Mas, segundo informação do All Sport, né, aparentemente não vai ser ele, tá? O presidente da CBF deve ir à Europa para definir o nome do novo treinador da seleção. Deve ser, sim, um técnico estrangeiro. O Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da CBF, vai viajar para a Europa para definir o novo treinador nos próximos dias. O Diniz até chegou a ser especulado, segundo o All Sport, mas o fato de ter poucos títulos na carreira foi um ponto contra, né, a visão de alguns dirigentes da CBF. O Ronaldo Fenômeno até se ofereceu, né, para ajudar nas negociações, para técnicos, né, mais renomados aí, o Ronaldo ir lá conversar, enfim, tentar convencer. O Ronaldo é um nome muito forte no futebol mundial, mas até agora ele não foi procurado. Fato é, o que é mais importante aqui para a gente, né, embora todos sejamos brasileiros torcendo para a seleção, a gente está aqui na Central Fluminense, né, não na Central Canarinho. Que o Fernando Diniz não deve ser o técnico da seleção, então o seu tricolor pode ficar aliviada. A tendência é que ele fique por aqui. Beleza? Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você acha que o Fernando Diniz deveria ir para a seleção brasileira? Solta a voz nos comentários aí, que é muito importante para a gente ficar trocando sempre essa ideia sobre o Fluminense. Tá certo? Rapidamente, antes de eu partir para a última notícia, né? Eu falei ali do primeiro jogo do Carioca, eu comentei bastante sobre isso, né? E eu acho importante, né, relembrar vocês que você pode assistir a partida do Fluminense ao vivo, com imagens e sem delay. Sim, sem delay. As transmissões estavam à frente da TV aberta, lá na Dali, com a Central Fluminense. Daniel Leinaz na narração, eu nos comentários. Você pode assistir as partidas do Fluminense por lá, beleza? Tem o link aqui, ó, o primeiro link da descrição. Dá uma olhada lá. Todos os jogos do Fluminense na Taça Guanabara terão transmissão da Central Fluminense ao vivo, com imagens e sem delay lá na Dali. Então, corre lá, confere e vem com a gente, porque o Daniel já vai... Assim que ele souber dessa informação de que o Fluminense nunca ganhou com esse árbitro, o Daniel já vai mandar avisar que ele vai narrar a história sendo feita, daquele jeito que vocês conhecem, que vocês adoram, né? A história sendo feita, Fluminense quebrando um tabu. Então, vem com a gente que domingo tem transmissão, é claro. Beleza? Vamos lá para a última notícia, meus amigos e minhas amigas, porque o Fluminense está interessado em adquirir jogador em definitivo, quer comprar o atleta, tá? Trata-se do volante Freitas, que foi relacionado pelo Fernando Diniz ao último jogo do Fluminense, tá? Esteve ali no banco de reservas, se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Segundo volante ali, chegou a meter gol contra o Goiás, no jogo que a gente foi eliminado. Teve um destaque, uma boa prestação ali na Copinha, e está emprestado ao Fluminense até o final desse mês, até o dia 30 de janeiro, pelo Atlético Cearense, obviamente do Ceará, e o Fluminense tem uma opção de compra que deve ser exercida, beleza? O Freitas está sendo bem quisto ali, né? Como eu disse, foi relacionado para a partida dos profissionais, né? Acabou não entrando, mas já é um grande feito. É um jogador que não era tão falado assim na base. Eu particularmente confesso para vocês que eu fui começar a saber do Freitas esse ano, quando ele foi relacionado para a Copinha e tal. Eu não conhecia tanto ele, não era um jogador tão badalado, tão falado, mas isso acontece muito em categoria de base, né? Às vezes o jogador não é tão falado, não é tão badalado,
mas ele consegue se desenvolver e se maturar, às vezes um pouquinho mais tarde, né? O Freitas tem 19 anos, e ganhar um espaço aí, ganhar um destaque. E é o que está acontecendo, né? Ele está fazendo uma boa copinha, já conseguiu ser relacionado para o jogo do profissional, e o Fluminense deve exercer essa opção de compra, é o que informa o Vitor Lessa, repórter da Rádio Globo CBN. A opção de compra que o Fluminense tem no empréstimo desse jogador é de R$300 mil, e ele está emprestado ao Fluminense até o dia 31 de janeiro. Aí, a partir do momento que o Fluminense sinaliza que vai fazer essa opção de compra, né, que vai exercer, tem até 30 dias para efetuar o pagamento. Cara, R$300 mil no mundo do futebol é nada, né? É nada. Tipo assim, é o salário de um jogador meia boca, né? Um jogador bonzinho já ganha 300 mil ou mais. Então, assim, tem que exercer sim a opção de compra, tá? Ainda mais porque é uma posição que eu considero muito carente do Fluminense, tá? Eu não conseguiria ainda jogar essa responsabilidade em cima do Freitas, mas eu sempre falo isso, né? Inclusive no último vídeo que vai estar aqui no card, quando a gente falou da renovação de contrato do Martinelli com o Fluminense, eu falei sobre isso, né, cara? Uma tecla que eu tô batendo aqui sem parar, igual uma vitrola quebrada. Né? Toda hora voltando nesse assunto. Cara, o Fluminense precisa de um segundo volante. O Fluminense precisa de um segundo volante. O Martinelli terminou bem em 2022, está em alta, está valorizado, renovou o contrato, agora é o camisa 8 do Fluminense, beleza. Mas ele precisa de jogadores ali para disputar essa posição com ele. Ao meu ver, até tem que ser um jogador para ser titular e o Martinelli tentar disputar a posição com esse jogador, e não o contrário. Tá? É a minha maneira de enxergar. Mas o Freitas, justamente, né, por ser um segundo volante, por ser da posição, está sendo bem avaliado pela comissão técnica, etc. Então ele pode acabar ganhando espaço. A gente viu quando o time reserva do Fluminense jogou, isso me desagradou muito. O Fernando Diniz botou um meio-campo com o Felipe Melo de primeiro volante mais fixo, o Lima e o Michel Araújo por dentro. Os dois jogadores, né, para mim, jogam pelos lados, Michel e Lima. O Diniz botou os dois por dentro como meia, e eu, particularmente, não gostei nem um pouco. Achei o meio-campo assim, muito mal povoado, e eu senti muita falta justamente desse segundo volante, desse jogador de mobilidade, que consiga carregar a bola e levar até os meias, até os atacantes do Fluminense. Achei que faltou isso na partida contra o Nova Iguaçu, e para mim isso passa muito pela ausência de um segundo volante qualificado nesse time do Fluminense. Então, por conta disso, né, porque o Fluminense até agora não foi no mercado, teve lá a situação do Jair, mas enfim, depois que o Jair acabou fechando com o Vasco, não rolou mais nada do Fluminense interessado em outro volante, enfim. A gente, eu acho que pode ver bastante o Freitas. Se o Diniz começar a enxergar o que eu estou enxergando, a gente pode ver bastante o Freitas nesse time do Fluminense em 2023. Então, assim, acho perfeito, tá? O Fluminense exercer essa opção de compra, ainda mais que é um valor baixinho, né? É importante demais que o Fluminense resolva essa situação. Beleza? Agora eu quero saber de você que está assistindo a sua opinião. Viu o Freitas jogar? Acha que tem potencial? Acha que ele pode ser aproveitado já em 2023 pelo Fernando Diniz do profissional? Deixe seu comentário. Também fala aqui pra gente sobre Diniz na seleção brasileira. Você acha que ele deveria ir? Acha que não deveria? Solta a voz aí no comentário. E também, né, comenta sobre o Paulo Renato Coelho, árbitro da partida entre Fluminense e Madureira no domingo. Você lembra? Eu falei que não lembro, né? Mas às vezes a galera aí tem memória melhor do que a minha. Lembra de algum erro grotesco dele contra o Fluminense? Solta a voz aí. Vamos trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.